também agradecer os nossos patrocinadores, o Bradesco, a Sabesp, o Sistema OCB-Sescop, o Grupo Vibra, o apoio educacional da FEComércio do Rio Grande do Sul, do Movimento Catarinense pela Excelência, o Excelência Santa Catarina, e o Movimento Mato Grosso do Sul Competitivo, o MS Competitivo. Queria me apresentar, eu sou Ronald Dausch, sou engenheiro de formação, formado pela Escola Politécnica da USP, atuei em várias empresas, uma delas foi o Grupo Siemens, por mais de 30 anos. Eu respondi sempre por cargos de inovação, gestão e processo. Trabalhei 30 anos no Grupo Siemens, como eu já comentei, e coordeno já desde 2019 a FNQ com muito orgulho, com uma equipe interna e externa bastante competente. Eu queria apresentar o professor Dante Ragazzi. Dante, tudo bem? Boa tarde, Daucha. Boa tarde, colegas da FNQ que nos apoiam aqui. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer, Daucha, estar aqui. Você sabe do meu carinho pela FNQ, uma instituição necessária para o Brasil, para as nossas organizações, e, portanto, eu com muito prazer participo desse webinar e espero atender às expectativas aí criadas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria aproveitar aqui e falar um pouco de você, Dante. O espaço é muito pouco para falar de tudo que você já fez, mas eu tentei resumir aqui. O Dante ele é graduado em Engenharia Civil, Universidade Mackenzie, tem uma especialização em Engenharia em Saúde Pública pela USP, tem mestrado em Saneamento Ambiental pela Universidade Mackenzie. Atualmente ele é superintendente de Planejamento Integrado da Sabesp, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, você sabe, onde trabalha desde 1985. Ele é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, desde 85 também, e Faculdade de Engenharia do Mackenzie. Ele é membro do Conselho e coordenador da Câmara de Comunicação da ABS, membro do Conselho Mundial da Água, WWC, e é membro do Conselho Curador da FNQ, com o qual nós estamos muito satisfeitos. Então, muito obrigado de novo por ter aceito aqui nosso convite e vamos começar aí nosso bate-papo, bem tranquilo. Bom, eu queria pedir para você começar, eu já falei bastante aí da atuação na Sabesp, que você falasse um pouco da Sabesp, qual foi a origem, quais são os principais desafios da Sabesp, e como é que são os números da Sabesp. Eu acho que é interessante você compartilhar isso antes de falar um pouco do tema principal. Muito bem, eu já coloco, já compartilho já a apresentação, Daucha. A Sabesp ela nasce em 1973, a partir da fusão de várias empresas de produção de água, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. Então, naquela época, um plano nacional ele criou as empresas estatais exatamente para alavancar o abastecimento de água e a coleta e tratamento de esgotos, Esse é o Planasa, uma referência para todos nós que trabalhamos no setor. Daí nasce a Sabesp. Eu vou colocar aqui, Tausch, se você me permite. Claro. Vou compartilhar algumas telas. Aqui está a nossa Sabesp. E, pessoal, eu peço desculpas porque eu não sei o que aconteceu, mas houve um problema na formatação aqui de última hora. Então, alguns slides estão meio esquisitos aqui. Sem Mas problema. vamos lá. A Sabesp, então, aqui, pessoal, isso aqui é um quadro, onde a gente tenta, de forma até lúdica, mostrar a nossa atuação. Nós estamos em 375 municípios do estado de São Paulo. Nós atendemos perto de 28 milhões de clientes abastecidos com água de qualidade. Qualidade essa assegurada por portaria do Ministério da Saúde. Somos 12.500 colaboradores. Aqui um dado importante, que tudo que eu falar aqui, Daucha, tem relação com a lei de saneamento, tá? Legal. Então, veja, pessoal, investidos, esses dados são de 2021, portanto, são recentes, R$ 1 bilhão aplicados em controle e redução de perdas de água. O indicador-chave para o saneamento é a perda de água, e nós temos reduzido bastante. Um dado interessante também, nós temos quase 10 milhões de ligações de água. Então, aqui, Daucha, eu aproveito para dizer que, se eu olhar em número de clientes, ou em arrecadação, a Sabesp é a terceira ou quarta maior empresa de saneamento do mundo. Do mundo? A gente pede do mundo. Tem uma ou duas chinesas maiores e uma alemã. Então, uma francesa, desculpa. É uma empresa, de fato, muito grande, Bem, nós temos 100% da nossa população com cobertura de água,
Falando um pouco de esgoto, 92% da população atendida tem a cobertura de esgoto, tem a rede disponível, e dessas economias, desses imóveis, 79% tem o esgoto indo para o devido tratamento. Então, aqui, Dalcio, eu já respondo uma outra parte da sua pergunta. Onde Uhum, está o desafio da Sabesp? Está exatamente aqui, né, uhum, na universalização do esgoto e do tratamento do esgoto também, principalmente aqui na região metropolitana de São Paulo, na Baixada Santista e Litoral Norte. Eu diria que o interior do estado está bem resolvido. uhum. Nós temos investidos, né, nosso plano de investimento, ele garante 5 bilhões de reais por ano. Isso aqui significa 30% do investimento no país. Uma coisa importante, vocês que nos assistem, a Sabesp ela não tem um centavo do governo do estado ou do governo federal. Ela tem financiamentos, alguns, mas todo esse montante de investimento ou pagamento de dívidas, tal, de financiamento, vem da nossa tarifa. Isso é muito importante. Uhum. A nossa receita foi de 19,5 bilhões, aqui alguns dados financeiros, o lucro de 2,3 bilhões, o valor dos nossos ativos 53 bilhões e 27,5 bilhões o valor de mercado. Então, Dalcio, esse é um pouco do que é a Sabesp, como ela nasceu e os seus desafios maiores. Ah, bacana. Talvez você tenha mostrado, eu não vi, quantas cidades vocês atendem? Ah, está aqui, 335 municípios, tá bom. Uhum. Na Grande São Paulo, beleza. Bom, E, obrigado aí pela exposição sobre a Sabesp, fiquei bastante impressionado dessa autossuficiência, eu admito que eu não sabia, acho que isso é bem importante. E vamos falar um pouco, né, do principal, do tema principal aqui do nosso bate-papo, que é o novo marco legal, né? Então, até anotei aqui, né, que é a Lei 14.020, né, 26 de 2020, né? E aí eu queria saber por que ela foi criada, assim, qual foi o ambiente, quais foram as pressões, partes interessadas. É um modelo mundial, então eu queria entender um pouco a gênese dessa lei, né? E também tá quem que foram os principais, né, vamos dizer assim, atores, né, que defenderam e conseguiram passar essa lei. Acho que isso é importante entender um pouco antes de começar o bate-papo. então, eu vou compartilhar de novo aqui. Pronto, agora eu vou passar alguns slides. Dalcio, Beleza. Oi. antes de, antes de falar da lei em si, eu quero mostrar para os espectadores aqui alguns dados, né, do Ah, saneamento no bacana. Brasil. Eu queria começar dizendo, pessoal, que o saneamento é o patinho feio do setor de infraestrutura no Brasil, né? A gente tem setores muito bem articulados, muito bem até resolvidos, energia, transporte, não que não haja desafios, mas o setor de água e esgoto ele é o patinho feio da infraestrutura. O Brasil investe muito pouco em infraestrutura, Uhum. 2% do PIB, quando muito, e nem 10% disso vai para o saneamento, tá? Bom, aqui, Dalcha, veja, o Brasil tem 5.570 municípios e aqui, esse quadro é interessante. Tudo que eu mostro aqui tem como fonte, isso foi uma das coisas que saiu, depois eu vou arrumar a apresentação para Uhum. disponibilizar. É o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, do Ministério do Desenvolvimento Regional, portanto, são dados absolutamente públicos, né? Vocês reparem aqui, gente, que nessas manchinhas brancas e amarelas, a gente ainda tem no Brasil cidades que não têm sistema público de água, né? E alguns que não participaram da amostra aqui que o governo federal faz todo ano. Então, veja, outro dado, Dalcha, que é muito importante, o Brasil tem 1.354 prestadores de serviços em água. Então, é a primeira observação que eu faço. Como Uhum. dar viabilidade a isso? 1.354 prestadores de serviço. Aqui eu estou falando de administração direta, autarquias, né, órgãos das prefeituras, sociedade de economia mista, é o caso da Sabesp, empresas privadas e organizações sociais e empresas públicas. Então, essa é a primeira coisa para a gente pensar em escala. Tá? É um dado assim muito preocupante. Uhum. Aqui nós temos um índice de atendimento para a população total de 84%, né? Então, vejam que nós estamos falando de 16% de habitantes no nosso Brasil que não tem água.
numa população arredondando de 200 milhões, nós estamos falando aí de perto de 30 milhões de pessoas sem água, né? Então, água segura, esse é um dado. Bom, aqui, se a gente olhar por região do Brasil, esses mesmos dados, né, a gente vê, claro, o desafio maior está na região norte, né? Aqui quando a gente mostra esse desenho do prédio, é a urbana e o outro é a total. Então, se eu falar em população total, 60%, no Nordeste 75%, a situação é melhor no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul. Então, aqui a gente regionaliza. Aqui, só para vocês terem noção, quanto de cada um de nós consome, em média, de água por dia, 150, 152 litros. Perdas, como eu já falei, perdas é o indicador-chave do saneamento, o indicador de eficiência. O Brasil perde 40% de água, né? O Brasil tem uma característica importante, porque nós temos, além da perda real, a perda física, que é o vazamento, tem uma parcela mais ou menos de 1/3 do total, que é perda aparente. Eu estou falando aqui problemas no hidrômetro e fraudes e furtos. Isso é um problema aqui na nossa região metropolitana de São Paulo, nas grandes cidades. Então, cuidado quando a gente compara, puxa, mas a Alemanha, a Berlim tem 16%, só tem perda física, eles não têm perda comercial. Então, a gente precisa sempre ter referências, mas tomar cuidado nas afirmações e conclusões, né? Outro dado aqui, Dalcha, eu não vou perder, eu estou mostrando aqui paralisações e interrupções, porque isso vem na lei também. A lei ela tem aspectos de qualidade que vai levar em conta até paralisações e interrupções. Vamos falar de esgoto. Olha aqui, gente, todos esses sistemas em amarelo, todos os municípios em amarelo, não têm sistema público de esgoto. Nossa. Olha aí, exatamente, Dalcha, a sua indignação, que é minha também. E mais 826 em branco que não participaram da amostra. Então, mesmo que a população, né, que atende aí uma boa parte tem sistema público de esgoto, mas como é que a gente pode ter tanta cidade que não tem sistema de esgoto? Isso é um grande absurdo, né? Revejam a região sul, é um dado bastante preocupante. Veja, aqui, Dalcho, uma coisa importante, 80%, 75% a 80% da nossa população é atendida pelas estatais, tá? Desculpa, gente, vou fechar já, que agora tem um carro vendendo... Não tem problema. Isso é conhecido pelo home office. Coisas do mundo virtual, peço desculpas. Exatamente. Mas aqui, então, como eu dizia, grande parte da nossa população é atendida pelos prestadores estaduais, as economias mistas. Só que eles, às vezes, só atendem com água. Então, Dasha, olha aqui, eu tenho 3.347 prestadores de serviço de esgoto. Como é que pode? Entendeu? Então, eu estou mostrando isso, gente. O indicador de atendimento é de 55%, metade da nossa população não tem rede de esgoto, tá? Vocês vão falar, mas pode ter fossa. Sim, é verdade. Tem outras alternativas, a gente fala um pouquinho de tecnologia, mas a gente sabe que muitas dessas soluções individuais não funcionam direito por projeto. Dante, deixa eu fazer uma pergunta para talvez quem não seja, né, da área de saneamento. O que você chama prestadores de serviços, né, 3.700? Que entidade é essa? Vamos lá, olha aqui, Dalcha, esses 3.347, eles são distribuídos assim. Aqui eu estou mostrando esgoto. 2.721 sistemas são de administração direta, órgão da prefeitura. Tá. Sabe quando você tem departamento de água e esgoto, sabe? Entendi. É isso. 2.721 municípios têm prestadores desse tipo. 465 também são órgãos municipais, mas com certa autonomia, são as autarquias, né? Então, veja, as empresas estaduais, elas atuam, a gente tem 29 operadores, mas eu já falei, quer dizer, uma parte importante não atua em esgoto. Entendi. Então, e aqui eu tenho as empresas privadas, a empresa pública, que aqui é um número bem pequenininho, né? As públicas e organizações sociais, tal, que às vezes é uma ONG que se junta para operar uma cidade. É interessante, mas é muito pouco. Então, Dalcha, por que eu estou mostrando isso e enfatizo? Se você pegar o setor de energia elétrica, se tiver 20, 30 operadores no Brasil, é muito. Eles criaram escala, né?
Uhum. Eles têm toda a parte de produção, de geração, de transmissão, tal, muito bem resolvido. Esgoto tem 3.347 prestadores. E com a situação Uhum. que eu mostrei nesse mapa. Então, Entendi. e veja, né, Dash, qual é a consequência disso? Metade da população não tem rede. Ou seja, é uma situação ruim, né? Uhum. Aqui, veja a região norte, pessoal. 13% da população total tem rede de esgoto, 30% no Nordeste, 59% no Centro-Oeste, na nossa região aqui é melhor, 80%, Maior, lógico. e 47% no Sul. Então, Dalcio, eu estou mostrando isso aqui. É Agora, importante. o esgoto que vai para tratamento, 50% do esgoto gerado, aquela água que a gente consome e vai, né, e vira esgoto, metade dela vai para tratamento. Assim, é um número muito ruim, né? É um número Uhum. realmente muito ruim para o Brasil. Então, por que que eu estou mostrando isso aqui, Dalcha? Uhum. Exatamente porque a sua pergunta qual foi? De onde vem a lei, né? Uhum. Ela vem desse quadro. Ela vem desse quadro drástico que a gente tem no saneamento no Brasil. O setor é tão complicado que a primeira lei, a 11.445, ela vem de 2007. Veja, Uhum. nós estamos falando de 15 anos, né? Uhum. Nem lei nós tínhamos, hoje você tem regulador, você tenta organizar o setor. Então, essa lei ela vem desta situação que a gente vive no Brasil. Agora, muita coisa que eu falo aqui é opinião pessoal, viu, Dausch? Porque, Uhum. pelo conhecimento que eu tenho do setor, a falta de priorização por grande parte dos governantes, né? Eu falo para vocês, a Sabesp tem a situação que tem hoje, porque um governador resolveu priorizar e os outros Uhum. depois vieram, seguiram essa priorização. Como é empresa pública, acionista majoritário é Estado, o acionista tem que priorizar. Claro. Então vem disso, Dalcha, essa situação muito ruim que a gente tem no Brasil, e nasce então a Lei 14.026, e que vem de além dessa situação, vem da mobilização da classe política, né, de Uhum. próprios prestadores, enfim, veio a lei, é uma lei polêmica, é uma lei Uhum. bastante polêmica, mas é uma lei que tem muitos e muitos aspectos positivos também, na minha opinião. Tá bom? Uhum. Então, um pouquinho do quadro, Dalcha, que mostra a origem da lei. Na verdade, ela é uma alteração, ela traz muitas alterações e adequações da lei 11.445 e algumas outras leis também. Uhum. Não, interessante. Você comentou no início que a Sabesp, vamos dizer assim, ela é autônoma em termos de investimentos, né, da Sim, operação em si. Quero sim. crer que nem todas né, as empresas de saneamento estaduais o sejam, não sei. Mas a minha pergunta é, se fôssemos tentar, né, se fosse o objetivo, né, realmente, do ponto de vista governamental, atender o atendimento aí do fornecimento de água depois do esgoto, é um investimento muito grande, né? Com É, esse com esse novo marco, você tem a entrada aí de empresas privadas, mas como é que vai se resolver esse tema de investimento? Não é fácil, não são valores pequenos. Como é que se imagina que isso aconteça? que eu acho que eu congelei aqui, né? Você me ouve, Dalcha? Eu estou te ouvindo, não sei se você ouviu Tá. minha pergunta inteira. Eu ouvi sim, acho que meu vídeo que congelou aqui, mas vamos É, lá. tá só. Tá aí. Uhum. Pode Pronto, acho falar. que voltou, né? Voltou. Então, Uhum. Dalcha, de fato, assim, o Plano Nacional de Saneamento, que foi feito há um tempo atrás, Uhum. ele, a valores atuais, ele traz uma necessidade aí de 720 bilhões de reais para universalizar água e esgoto, né? 720 bilhões. Bilhões, Caramba. veja, a lei ela traz uma meta de universalizar em 2033. 2033 está 11 anos à frente. Então, eu acho que esse é um desafio gigante, né? Eu, particularmente, acho muito difícil a gente chegar na universalização em 2033, mas ok, vamos avançar. A gente precisa avançar no saneamento. Uhum. A lei, Dausch, ela tem um dado muito interessante que é difícil, né? Bom, primeiro, a lei ela traz uma coisa também interessante, muito boa, que ela organiza a regulação federal, porque o saneamento ele não tem regulação federal. De novo, que Uhum. nem você tem a Anatel para telecom no nível federal. Uhum. Nós temos a ANEEL para eletricidade no nível federal. Você tem um monte de agências federais e você não tinha nada com saneamento.
o saneamento ele foi criando agências estaduais, municipais, uma salada, e até aí também perdendo escala. Muito bem, o governo ele traz para si, e esse é o papel da Agência Nacional de Águas, que agora se chama Agência Nacional de Águas e Saneamento, organizar o setor, com metas, né, com regras, com critérios de regulação, muito bem. Esse é um dado muito bom da lei, na minha opinião, e é aí que ele traz metas de perda, reuso de água, aproveitamento de água de chuva, interrupção, tem coisas bem legais, tá? E desafiadoras. Agora, Dalcha, a lei traz uma coisa também, que é a regionalização. Então, qual a Tá. ideia da lei? Que, a princípio, eu quando era presidente da ABRES, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, eu sempre defendi isso, você criar blocos, porque você veja, essa grande parte dos municípios que eu mostrei não tem viabilidade. O saneamento é um setor de alto investimento, né? Com certeza. De capitais muito expressivos na sua necessidade. Então, veio a ideia da criação de unidades de saneamento pelos estados, para que você, então, fazendo um estudo, agrupando municípios, você tenha viabilidade técnica e econômica. Entendi. Só que o que acontece, Dalcha, já foram dados os prazos para isso acontecer, isso é uma grande dificuldade. E eu dou um exemplo aqui em São Paulo. Isso cabia ao Estado. O Estado de São Paulo criou 4 blocos desses, 4 unidades regionais. Um é a área da Sabesp, né, e mais 3. A adesão é voluntária. Então, o que a gente percebeu na prática? Pouquíssimas prefeituras aderiram. Entendi. Então, o que está acontecendo agora? Um reestudo, o governo deu ele mexeu nos prazos, né? Então, você está fazendo uma nova tentativa de criar essas unidades regionais, né, para que em bloco, Dalcha, você crie escala e você dê viabilidade. E aí a ideia é você colocar para licitar, agora é a possibilidade que a lei traz, não tem mais contrato de programa, você licita um bloco A, o bloco X lá no Amazonas, o bloco Z lá na Paraíba, mas isso tem sido um desafio gigante, que ele é difícil. E a adesão é voluntária, porque, veja, vamos lá, Dalcha, você pega um município que sempre cuidou bem do seu sistema de água e esgoto. Ele tem tudo resolvido e tem muitos bons exemplos no Brasil. Aí você quer trazer esse município para um bloco que não fez nada, fez muito pouca coisa. Então, tudo bem, você, claro, o saneamento precisa de subsídio cruzado, tal, Você né? universaliza, mas o retorno, né, é complicado, né? E o que acontece? Como essa municipalidade sempre tomou conta direitinho do seu sistema, dos seus sistemas de água e esgoto, ele não entra no bloco. Aí, Entendi. a cidade que traz a viabilidade sai, acabou a viabilidade. Com Então, certeza. esse é um exercício difícil, tá? Eu acho que o governo ele teve uma ótima ideia, mas ele pecou na implementação, não deu maiores detalhes, maiores regras, né? E o que acontece agora? Acontece que a gente percebe muitos municípios não aderindo a esses blocos. Então, o governo ele deu um novo prazo e vamos ver como é que isso se resolve, né? Mas, enfim, a lei está em vigor e essas coisas agora elas têm que ir se arrumando, né? Esse fato da regionalização ele é complexo, como eu falei, seja para o público, para o privado, enfim, para todos, tá? Esses blocos, as cidades, os municípios não são compulsórios de participar, né? Mas Não. Se fossem definidos, né, compulsórios, eles praticamente teriam que aumentar as tarifas, né, para poder cobrir as outras, né? Como se fosse plano de saúde. É complicado essa equação, né? Imagino eu. É complicado, é complicado. E aí, quando você cria o bloco, você tem que também criar uma regra de governança, tudo. Eu volto a dizer, a ideia é boa, mas na prática ela é muito complicada de se implementar. E outra coisa, Dalcha, o município que não aderir a esse bloco, ele não tem acesso a recurso federal. Ah, é? Então, de novo, o cara que sempre cuidou direitinho e tal, ele agora é penalizado, porque, primeiro, querem colocar ele num bloco e, segundo, não dão acesso a recurso federal. Então, vamos ver as movimentações do governo aí para ver como é que essa coisa se equaciona, né? O fato é que, como eu disse, a lei está em vigor
ela está em vigor vai fazer 2 anos agora, 2020, ela é Uhum. de 2020, e vamos ver, a gente está acompanhando com muita expectativa. Entendi. Outra coisa, Dalcha, muitas as empresas, né, os operadores tiveram que fazer até o fim do ano passado, eles tiveram que mostrar capacidade econômico-financeira para atender os contratos. Uhum, uhum. Então, nem todos também conseguiram isso. A Sabesp conseguiu. A Sabesp ela está zeradinha na lei, né? Uhum, uhum. Ela Entendi. provou essa capacidade, ela tem os seus contratos de programa numa situação legal. Uhum. O governo do estado criou as unidades de saneamento, então, agora, no geral, a gente tem problemas também na capacidade econômico-financeira. Então, o Uhum. governo também, o governo federal, aos poucos, vai soltando decretos, né, para tratar essas questões. Uhum. Não, tá bom. Deixa eu perguntar, você falou um pouco, né, da situação, falou um pouco da lei de forma macro, mas talvez, não sei se deve ter um slide, né, sobre isso. Quais são as metas, né, em números desse novo marco legal? Imagino que existam, né? Eu sei que havia Sim, vamos Você falou lá. da número de população com água, que não é tão, né, com acesso, mas mesmo assim, imagino que se queira aumentar esse número, essa percentagem de acesso. É, Sim, o tratamento e coleta também que será muito mais. Então, você falou então, numa data aí, imagino que tenha, né, 2033 tenham metas bem claras a vamos lá, serem deixa eu ver, atendidas. vamos ver se eu acho o slide onde tem isso, Dalcha. E foi uma pena que eu me perdi aqui na Não, não apresentação. tem problema, estamos aí com tempo. Bom, mas é o seguinte, Dalcha, a lei ela é clara no seu artigo 11b, né? Hum, Nós temos que, até 2033, por isso que eu acho que o desafio ele é bem grande, né? Nós uhum, temos até 2033 que ter 99% da população com água uhum, de qualidade. Nós temos que ter 90% da população com esgotamento sanitário, com coleta de esgoto, e tudo que é coletado tem que ser tratado, tá? Então, é um desafio gigante. A gente viu aí algumas regiões brasileiras, né? uhum, Por isso que eu digo, é um desafio grande chegarem daqui 11 anos com isso tudo resolvido. Enfim, eu acho bom também a gente ter uma meta, né? uhum, Acho que a gente ter um guia é sempre importante, mas esses são os números, tá, Dalchi? E outra coisa, a Ana, né? uhum, A Ana que cuida agora da regulação federal, ela vai preparando, ela vai soltando aos poucos, né, normas regulamentadoras que falam da meta de perda, dessas metas de qualidade do esgoto tratado, né? Então é bem interessante. Outra coisa importante, pessoal, é que a lei, ela fala, eu acho aqui então, deixa eu só rapidamente colocar aqui para vocês verem. A lei, aqui estão as metas. Então, está aqui, olha, 99% da ah, tá. população com água potável, 90% com coleta e tratamento de esgotos, tá? Uhum, Então, veja, o que é interessante aqui é que, quando eu falo da população, a lei, ela também, ela trouxe uma coisa muito interessante, que é um grande desafio, né? Para quem opera aí nas grandes cidades, ela fala em atender os núcleos irregulares, tá? E ela fala, e essa população também inclui a população rural. Então, Dalch, esse é um outro desafio, assim, terrível, né? É importante de atender, sim, todos, mas não é fácil, né? E O aí a núcleo gente irregular, o que você chama de núcleo irregular? Só para a são as gente. áreas normalmente nas periferias que foram invadidas, né? Ah, Que entendi. onde o pessoal mora de forma irregular, de forma não Mas adequada, que precisam ser atendidas, segundo a lei, precisam em ser tese. atendidas. Então aquelas, né? Aquelas de difícil reversão, que a gente sabe que não vai conseguir tirar as pessoas de lá, tal, essas áreas têm que ser atendidas. Agora, Uhum, Dalcha, isso tudo, a Ana, eu gosto muito da Ana, da Agência Nacional, ela tem feito seminários com várias entidades, né? E eu participo pela ABS muitas vezes, ou pela própria Sabesp, para definir direito o que é universalização,
como levar em conta a área rural, como levar em conta essas áreas irregulares, se eu vou considerar pessoas ou ligações de água. Então, na verdade, esses indicadores, o detalhamento deles está em construção. Uhum, uhum, Um trabalho interessante, tá? Que a Ana vem fazendo. uhum. E eu imagino que, né? Imagino não. Esse processo, né, de atendimento ou deverá estar acoplado a um programa, né, médio e longo prazo do governo para desenvolvimento da própria economia, né? Acho que isso é primordial, senão a gente vai estar crescendo sempre essas populações, né, irregulares. Acho que ontem e hoje saiu no jornal que tem uns 33 milhões de pessoas, né, em situação de fome. Então, acho que tudo Isso. isso tem que ir junto com um programa, né, eu acho que mais amplo, educação né, e de desenvolvimento, emprego. Imagino que isso também é uma preocupação com essa nova lei, não só colocar a lei, imagino eu, né? Não tenha dúvida, Dalcha. A cadeia de saneamento, ela, quando você tem o saneamento andando, ela gera muito emprego, desde o Uhum, projeto, passando pela construção e operação e manutenção. Porque a gente não fala só das pessoas diretamente envolvidas, você tem toda uma cadeia de uhum, uhum, fornecedor primário, secundário que faz que participa. Então, é fantástico isso, né? Mas, de fato, a gente tem que ter investimentos garantidos para que uhum. isso ocorra. Não E entendi. isso não tem ocorrido nos últimos anos, né? A gente investiu no ano passado 13,7 bi no Brasil. Você veja, Dalcha, 13,7, 5 bi é a Sabesp. Então, alguma coisa está errada, né? Totalmente. Alguma Nossa. coisa está errada. E eu não estou aqui para, de forma nenhuma, Criticar, né? não, e nem ser arrogante, nada disso. O fato é que a Uhum, gente distribuir esse investimento pelo Brasil, né? Tem que priorizar de verdade o setor, porque aí você me pergunta, a participação privada é bem-vinda? Claro que é. Aliás, o setor privado já participa do setor, inclusive na própria Sabesp, com parcerias público-privadas, operação conjunta em alguns municípios, ela é bem-vinda. Ela trazendo recurso, né, atendendo à lei de forma transparente e tal, sem problema nenhum. O fato é que agora, né, pessoal, o saneamento, a decisão de escolher o operador sempre foi do prefeito, né? uhum, uhum, Só que ele tinha a chance de chamar uma Sabesp, uma Embasa, uma Copasa diretamente, só agora acabou. Ele vai ter uhum, uhum, que ou criar um bloco, ou através de um consórcio ele vai licitar, né? E aí essas empresas podem participar. Ela faz a licitação desse bloco ou de um município especificamente e vai, né? A gente tem exemplos recentes lá do caso da SEDAI do Rio de Janeiro. uhum. Eram formatações feitas antes da lei, então elas têm pontos que elas não se adequam à lei, mas era anterior, né? A própria Casal, que fez uma venda interessante lá em Alagoas. Então, o setor ele tenta se reorganizar para que você, de fato, tenha investimento. Não entendi. Você comentou aí das metas, né? E no início também falou de desperdício, perdas, né? Não sei o que você chamou regulares ou irregulares. Existem metas também de desperdício, de Sim. algum tipo de reaproveitamento nessa lei, ou fica no atendimento de Não, fornecimento de água e não. saneamento? A Ana está criando, ela tá estudando normas que vão estabelecer metas para perda de água, para reaproveitamento de água de chuva, reuso. É por isso que eu falo, tem pontos muito interessantes na lei, sabe? O governo já soltou uma norma para perda de água, mas ela é confusa. Eu imagino que eles vão refazer isso aí. Mas sim, Dalcha, você tem indicadores de qualidade, né, que eles vêm paralelamente aos indicadores de atendimento, universalização, e tem vários indicadores de qualidade, que são muito Uhum. importantes, tá? Então, falta d'água, interrupção, extravasamento de rede de esgoto, o percentual de remoção de carga orgânica no tratamento de esgoto. Eu acho isso muito legal, mas a Ana está organizando tudo isso para que depois a gente coloque nos contratos. Uhum, interessante. E na linha dessas novas empresas que vão entrar, vou fazer uma pergunta. Eu vi que tem um participante que também questionou um fato, um tema interessante, que acho que estão ligados, né? Como é que vai ser feito? Vão ser
licitações com concorrência pública, né? E ele pergunta também aqui, diante dessas oportunidades, senhor Dante, você acredita que haverá termo de fomento, termo de parceria entre setor público ou privado, ou será via consórcio? Então, como é que vai funcionar esse modelo? As leis que a gente tem no Brasil, gente, elas permitem uma variedade considerável de arranjos, tá? Então, você pode previamente montar um consórcio, esse consórcio faz a licitação. Nós podemos, por exemplo, vamos dizer, SEDAI, né? Na SEDAI, a Sabesp participou como empresa privada, né? Como na concorrência. Então, assim, a nossa legislação, ela permite uma série de alternativas muito interessantes. Então, esse, para mim, não é um problema, tá? Esse não é um problema. Eu volto a dizer, eu tenho que ter o que licitar, porque a gente não conseguiu formar os blocos ainda, né? E isso está bastante complicado. Agora, a gente tem algumas licitações que ocorrem de forma pingada, né? Um município aqui, outro município lá, e você vai percebendo a atuação de novos players aí no mercado, né? A gente teve uma licitação interessante lá no Amapá, né? Também formatada pelo BNDES, entrou uma nova empresa aí que trabalhava no setor de energia, então você tem novos atores, né? Você diversifica e tomara que a gente traga investimento. Essa é a grande questão. Não entendi. Bom, você falou assim, tem essas licitações, né? E com blocos ou não blocos, de que é um tema a ser resolvido, mas assim, a empresa que ganha ou assume, né, esses compromissos, o que acontece, vamos dizer, a médio e longo prazo se ela não atender? Porque deve estar escrito no contrato que tem essas metas, mas, né, você falou que é um desafio grande, né? Isso é uma outra norma que a Ana tá preparando. Quais as consequências do não atingimento de metas? Você pode chegar na caducidade do contrato. O contrato ele se encerra e você faz todo o acerto financeiro e prepara uma nova licitação. Isso está claro na lei. A gente ainda não tem o detalhamento disso, mas o não cumprimento do contrato pode provocar, aí depende das agências reguladoras, as normas que... Veja, a ANA, ela dá as normas gerais, cada estado tem a sua agência, então elas vão na especificidade local, mas elas com certeza vão ter artifícios, né, para penalizar o não cumprimento de metas da OSHA, podendo chegar ao término do contrato, caducidade, como se fala. Entendi. Vamos falar um pouquinho não vou chamar consequência tem um aspecto pejorativo dos ganhos, né? Se essa lei realmente trouxer tudo que se espera, né? Tem tópicos de saúde, de economia, né? Assim, o que se vê já, o que se espera de ganho, né, em relação a situações hoje críticas que nós temos por falta de fornecimento ou até mais, imagino eu, saneamento, que talvez seja pior em termos de causador de doença do que o próprio fornecimento, não sei, né? Bom, primeiro, Dalcha, saúde, né? Saneamento é saúde. Obrigado. Saneamento é um dos componentes da saúde pública. É saúde preventiva, né? A gente tem a saúde preventiva que é dividida nas campanhas de vacina e tal, e o saneamento do meio. Aí não é só água e esgoto, mas primeiro fato é saúde, né? Isso é claro, né? Qualquer estudo mostra que a cada real investido você ganha tanto na saúde porque você deixa de fazer a saúde corretiva. Isso é fantástico. Tá. Lembrando aqui da Covid, né? Veja só, como é que pode todo mundo pedindo para lavar as mãos, né? Mas você tem aquelas populações vulneráveis que não tinham nem lavar a mão se não tem água. Tem isso também. Então, a Sabesp e outros tantos operadores, prefeituras colocaram bicas, né, pias com sabonete para o pessoal pelo menos lavar a mão. Então, isso é saúde. O primeiro aspecto que, para mim, ele é fundamental é saúde. Muitas crianças morrem por doenças de estômago e intestino, né, as diarreias. É muito grave isso, né? E o Brasil ainda tem um número expressivo de mortes por falta relacionadas aí a doenças, né? Onde o vetor vem pela água. Bom, depois você tem, não há dúvida nenhuma também, a valorização de imóveis, né? Quando você coloca infraestrutura num determinado bairro, evidentemente sobe o valor do terreno, da construção. Esse é um aspecto econômico muito importante também.
Como a gente já falou, Dalcha, a geração de empregos ela é imediata, É isso que ela eu é ia perguntar, né? imediata. Não, O retorno econômico, né? Eu tenho lido bastante, né? é fatal. Isso aí é assim, você tem você tem melhoria do valor do imóvel, né, do aluguel. A gente vê também, Dalcha, que o próprio o tempo que as pessoas vão para a escola aumenta, né? Então o período de escolaridade aumenta. Por quê? Porque, veja, imagina que você não tem água, Dalcha. Ah, Isso eu vivenciei agora no Congresso Mundial da Água lá na África, né, em Dakar. uhum, Você vai falar, isso aí é ficção, tal. Não, você ainda tem gente, olha, você não tem água. Então, o que uma cidade que não tem água faz? De tanto em tanto ela põe um caminhão, um tanque, eu tenho que ir lá com um balde buscar água e levar para minha casa, certo? Lembra, tinha até a uhum. musiquinha Lata d'Água na Cabeça, Ah, né? lembrei, é. Isso aí é um fato, Dauch, isso existe. Então, É verdade. normalmente as mulheres, elas não podem trabalhar, elas acabam prejudicando a educação dos filhos, ela tem que buscar água, às vezes a longa distância. Uhum, Você fala, mas isso é África. Não, a gente tem no Brasil também. Tá? uhum, Então, veja, você tem esse aspecto social também eu diria, de não inclusão, né? Porque aí uhum, quem é mais prejudicado é a mulher, eu não tenho dúvida disso. E as crianças também, que deixam de ir para a escola. uhum, Então, assim, é uma série, Dauch, é uma série de impactos que vem a reboque da implantação do saneamento que é terrível. uhum. Como eu falei, a mortalidade despenca, a mortalidade infantil ela cai, o índice de desenvolvimento humano ele sobe. Então, a gente tem que pôr água e esgoto para a nossa população. Ponto. Uhum, uhum. Não entendi. Bom, você sabe que eu sempre atuei bastante em inovação, tecnologia, até meus 30 anos de Siemens. Esse atingimento de metas né, desses aspectos a serem, né, serem atingidos, isso necessariamente pode fomentar mais novas soluções tecnológicas, né, do que, né, o sistema, vamos dizer assim, usuais, tradicionais hoje, que realmente de uma central, digo assim, qualquer que seja o reservatório, levar, ou também existem novas soluções que se imagina utilizar, né, para atender isso, quer dizer, se você tiver algum sistema local de regeneração, também vale, né? Não precisa ser sempre, né, de uma fonte única, alguma coisa assim, imagino eu, né? Ô, Dalcha, sem dúvida, você tem total razão. Tecnologia, inovação é tudo, né? Porque, veja, a hora que você tem uma operação, faz um contrato, seja lá a forma que for, a tecnologia apropriada, ela traz produtividade, né? Uhum, Então, automação de sistemas, sei lá, é claro que a gente precisa tomar cuidado, porque tem lugares que a situação é tão caótica que a gente não está longe isso, né? Mas lá na frente eu tenho que pensar em produtividade, automação, é, inteligência artificial. A uhum, Sabesp começou agora a fazer o uso, né, da tecnologia das coisas, internet das coisas, para fazer leitura de hidrômetro. bacana. Você fala, mas a Sabesp é uma das maiores do mundo, não faz mal. Outra coisa, Dalcha, para você atender essas populações que moram em áreas muito difíceis, né, onde eu não consigo colocar uma rede convencional, eu vou ter que solução não convencional, é tecnologia, né? A gente tem uma experiência incrível aqui no Rio Pinheiros, né, onde É o isso que rio. é uma pergunta de um colega, como é que vocês fizeram com as áreas Ah, irregulares? Ia perguntar para você, eu já fantástico. vou falar já já, tá bom. E outra coisa, e a área rural também? Na área rural eu não posso estender rede porque fica muito caro. Então, que Então, tecnologias apropriadas eu uso? Então, a tecnologia, ela tem que, nossa, ela, em tudo, né, Dalcha? Você trabalhou muito nisso, a tecnologia é uhum, chave, ela traz produtividade, ela traz retorno, ela, ela melhora o abastecimento, né? Hoje você tem chance de fazer tudo à distância, né, de forma automatizada, controlar nível de reservatório, pressão na rede, tudo isso. uhum, uhum. É claro que eu volto a dizer, eu não quero aqui passar o ar de a Sabesp faz tudo, não é isso, é que Não, o nosso Brasil tem tanta coisa para fazer que isso aí fica um pouco distante, né? Mas a sua pergunta ela é importante, a tecnologia é chave, ela é fundamental. Não é à toa que todo mundo investe em tecnologia, não é isso? uhum.
Não, com certeza. Aí, se você pudesse falar um pouco do projeto, né, Pinheiros, né, que né, o Sérgio Pinheiros. pergunta qual foi o critério das áreas irregulares, né? O que você puder abrir seria interessante. Tá bom. Bom, vamos lá, pessoal. O Rio Pinheiros, ele é um. Eu vou falando aqui enquanto eu tento achar uma foto aqui, tá? Eu vou ver se eu não Beleza. me perco aqui. Mas vamos lá. O Rio Pinheiros é um rio importante aqui de São Paulo. Ele é é o principal rio que corta aqui a nossa região, é o Rio Tietê. Que, aliás, Uhum, ele nasce aqui perto de São Paulo, corta o estado, né? E vai morrer lá na divisa com o Paraná. E ele passa aqui em São Paulo com uma vazão muito baixa. Ok. Um importante afluente dele é o Rio Pinheiros e o outro é o Tamanduateí. E tem, claro, tem outros, né? Bom, o Rio Pinheiros, então, ele é um rio que tem uma característica interessante, porque em muitas partes ele tem uma ocupação por população de alta renda e muito comércio, né? entendi. Uhum, Comércio. Agora, quando você vai para variar lá para as cabeceiras do rio, né, para a parte de fora, tal, uhum, ele é um rio que aí é a situação que a gente está acostumado a ver. Ele é um rio que ele atende várias áreas regulares, né? Ele tem o desafio de, de conviver e de buscar soluções para todas essas áreas que a gente uhum, chama de regulares ou de uso especial, como a gente queira chamar. Bom, então veio a ideia de, veja, que a limpeza, o Pinheiros, então, ele faz parte, né, do programa Tietê, que é um programa importante aqui na Sabesp. uhum, Veio a ideia, e aí que é importante, né, do governador, né, o governador, ele chamou várias entidades do estado, dentre elas a Sabesp, para fazer um programa de melhoria do rio. Então, ali a gente tem desde limpeza dos rios, né, dos afluentes, tal, até a ação forte da Sabesp, que quer dizer o quê? Quando eu falei no começo da palestra, né, pessoal, que a gente tem nós temos muita coleta de esgoto, mas que às vezes esse esgoto não vai para o tratamento, né? uhum, Ora, então, e esse número ele não é desprezível, tá? uhum. Então a primeira coisa, eu consegui aqui, ó, eu vou projetar Ah, rapidamente. bacana. Uhum, Consegui no paralelo aqui, ainda bem que deu certo. Pronto, vamos lá. ótimo. Uhum. Aqui, ó, vocês estão vendo, né? Agora apareceu. Uhum, Isso, então, aqui está o Rio Pinheiros, pessoal, tá? Aqui numa foto aérea, né? Aqui, então, a gente pegou, dividiu essa bacia do rio em várias subbacias e fomos fazendo contratos, né? Veja que a meta, olha só, eu tinha aqui, gente, mais ou menos 533 mil imóveis, casas, que tinham a coleta de esgoto, mas tinham esgoto jogado nesses rios aqui, ó. uhum. Você imagina, Dalcio? Então, você tem um rio totalmente podre, né? Sem a mínima chance de ter flora ou E fauna. não Então, adianta fazer nada mais para frente, né? não adianta. Então, aí a gente dividiu isso em 16 áreas, aqui fizemos 16 contratos, né? Uma modalidade importante é que a gente usou aqui a performance, então, cada um desses contratos ele tinha um número mínimo de economias que tinham que sair do rio e ir para o coletor e ir para tratamento, e também um índice aqui de eficiência, né? Quer dizer, a hora que eu tiro o esgoto, como é que melhora a poluição do rio? Então, veja que o nosso resultado esperado é coletar 94% do esgoto da bacia e enviar para tratamento. E está indo Puxa. super bem, a gente já fez quase 600 mil aqui, tá? Uhum. Bom, aí alguns detalhes, né? E eu queria mostrar para vocês algumas fotos aqui. Aqui não tem, puxa vida. Então, espera só um pouquinho. Uma coisa importante também, deixa eu te compartilhar, é que é claro que tem áreas em que eu não consigo fazer isso, porque aqui, gente, a ideia aqui era a ideia aqui era a gente ir removendo essas ligações todas, né? E claro que para fazer isso a gente tem que botar o coletor. Então eu quero mostrar aqui em que tipo de região eu estou falando que a gente tem que trabalhar. E aí que vem o desafio dessas áreas especiais, tá? Olha só. Cadê? Peraí. Aqui.
Olha aqui, gente, as pessoas Nossa. moram dentro do rio, dentro do Uhum, rio. uhum, Todos esses exemplos aqui são rios que chegam no Rio Pinheiros, tá? uhum, uhum, Então, a gente fez aqui várias, eu acho que aqui tem alguma, tá vendo? Aqui não uhum. adianta, gente, é tudo solução não convencional. Olha onde a gente tem que colocar. Nossa. Assim, a gente não fazia porque achava que não dava, né? Uhum, Então, a hora que você monta uma parceria e o contratado ele vai ganhar na performance, olha só, ele uhum, coloca um coletor aqui de um lado e do outro e ancora, no concreto mesmo. E vai fazendo as conexões prediais nessas linhas marrom aqui, tá vendo, gente? Ó, uhum. Puxa. esse Uhum, é o Rio Pinheiros, tá? Agora, veja, tem locais, quer ver? Deixa eu tentar mostrar uma coisa aqui. Tem locais em que não dá para a gente fazer isso. Então, porque, por exemplo, aqui para trás desse rio, aqui que é o Rio Cachoeira, é só um exemplo, a uhum, uhum. situação de ocupação ela é tão complicada que não dá para fazer um coletor desse tipo que eu mostrei. Então, o que que nós vamos fazer? A gente vai fazer um tratamento dentro do próprio rio. Então, veja, eu Uhum. venho, desvio a água do rio para uma estação de tratamento, que a gente chamou de unidade recuperadora, E trato e volta. devolvo para o rio. Então, Dalcha, quando você fala em inovação, em tecnologia, aqui, se eu pensar no convencional, eu não faço nada, nada, Uhum, nada. uhum. Então, assim, com ações outras do governo, né, de limpeza do rio, essa ciclovia está muito legal agora, você Aham. vai melhorando a condição, né? E aqui vem outros detalhes, Sensacional. que acho que não há muito trabalho com a sociedade, com a comunidade local, né, para educação, para cuidar do rio, para entender a importância do rio. A gente não faz nada, né, pessoal? Vocês sabem disso, eu não faço nada nessas regiões se a população não estiver junto. Um trabalho Com forte certeza. de manejo adequado do lixo, né, do resíduo sólido. Então, esse Legal. rapidamente é um pouquinho do programa Rio Pinheiros, tá? Ele tem até usinas aqui de reciclagem de lixo, sabe? Em alguns locais, né? Uhum. E assim, e um forte trabalho em comunicação, né? É isso, então. Eu Tá. só para rapidamente, não sei Não, se bacana. o colega aí que Não, fez com a pergunta. certeza. Foi super interessante. Eu não sabia que chegava a esse tipo de, né, de Não, é abordagem impressionante, Dalton. local. Não É, sabia. eu falo para você o seguinte, aqui em São Paulo, tá? O que sobra para fazer é só situação desse tipo. Uhum, Mesmo na uhum. Baixada Santista, é esse tipo de situação, em que você tem que usar a imaginação e fazer, né? Uhum. Não, legal, não, bacana. Tem uma última para falar do Marco, depois eu vou fazer uma pergunta depois. Tem uma última questão aqui do Marco legal, acho que a resposta é sim, mas vamos respeitar o Cícero aqui. As agências reguladoras que conviveram com a situação atual irão continuar a atuar como reguladoras no novo modelo? Eu acho que depende do caso, Cícero, né? Mas o É. Cícero, o que é interessante é que a Agência Nacional de Águas e Saneamento ela vai ditar regras mínimas que todas as reguladoras vão ter que seguir. Uhum, Tá? Então, isso por isso que eu falo que isso para mim é um ponto muito positivo da lei. Então, eu não sei, aqui no nosso caso a gente tem a Arcesp. A Arcesp, eu acho que ela continua, ela é uma agência que está se consolidando bem, ela é nova, né? uhum, Mas eu acho que ela não vai ter problema de se adequar a que o governo federal impuser através da ANA e fazer a regulação. Eu uhum, acho então que, agora, algumas agências podem sumir, fundir com outras, né? Tem estados que tem muita agência reguladora, tem município que cisma de criar sua própria agência, isso é uma roubada, né? Porque, gente, você começa a criar agência, a agência perde escala. O nosso uhum, problema é uhum. escala. Isso vale para o Ah, regulador lógico. também, sabe? Então, vamos ver, as coisas estão andando e a Ana vai soltando suas normas aí, vamos ver, vamos acompanhando. Legal. Eu tenho uma pergunta, sempre no final eu faço uma pergunta assim, não vou dizer mais curiosa, mas foge um pouco, né, do objetivo básico, mas tem a ver. Você falou em algum momento, me repita, que o uso é de 50 litros por pessoa. Qual que é a estatística? É por ano, por mês? Só para eu entender. 152 litros por habitante por dia. Por dia, tá? Agora, isso, não sei, uma coisa é se olhar o Sudeste, outra coisa é se olhar o Brasil. Qual que é a mensuração que se faz nisso? Aqui eu mostrei por região, né, Dalcha? Tá. Eu só vou colocar aqui para Desculpa, você. eu só ouvi, aí eu Ah, não acabei. Não. tranquilo. Depois eu explico por que eu perguntei isso. Ah, então deixa eu ver uma coisa aqui, pera lá.
Eu sei que até pouco tempo atrás o campeão, assim, disparado era o Rio de Janeiro em consumo de água, tá? É. Você tinha uma média de 160, ele consumia 250. Aí isso foi caindo, mas eu tenho aqui o seguinte, olha, a nossa região sudeste é a que mais gasta, 171 litros por habitante por dia. Por dia. Na região norte você tem 140. Então, na média do Brasil, a gente tem aqui uma média nacional de 152 litros por habitante por dia, tá? Uhum. E é isso, Interessante. varia de estado para estado, de cidade para cidade e assim por diante. Uhum. Eu pergunto porque assim, a gente viu aí uma série de soluções, de metas, né? Vamos dizer assim, da casa para fora. Claro que tem aquele aspecto que você falou do hidrômetro, né, que não funciona direito, mas supondo que é tudo ok, vamos supor a água né, que vai para fora, nesse consumo, ele tem suas soluções que vão estar sendo implementadas ou melhoradas. Agora, da casa para dentro, eu tive uma experiência, eu morei 4 anos na Alemanha faz 20 anos, tá? Então, um exemplo só, né? Desde lá, eu lavo minha louça totalmente diferente do que a maioria dos brasileiros aqui, que é pegar garfo por garfo, passar esponja, lavar, né? E botar no, né? A gente, né? Desliga, ensaboa tudo e depois enxágua. Então, não seria importante também toda uma aculturação, né? Uma capacitação assim também do usuário para que se economize, não se chega a 150, mas a 100 litros, porque você pensa, põe a 150 litros, né? 1 litro é muito litro, né? Se pensar bem. Claro, aí tem né, o toalete, etc. Mas, assim, talvez né, possa trabalhar também na conscientização, imagino eu. Não, então, Dácio, sua pergunta é excelente. Eu vou contar uma coisa aqui. Quem lembra da crise hídrica em 14 e 15? Recente, né? Em que o Cantareira quase zerou, lembram disso, né? O Lembro, alto lembro, lembro. e tal. Então, olha que interessante, naquela época a gente produzia, na média, aqui na região metropolitana de São Paulo, 70 metros cúbicos, 70 mil litros de água por segundo. Tá. Sabe quanto é hoje, Dalcha? 63. Uhum. Caiu, né? Caiu. Uhum. Então, eu sei porque eu moro num prédio e eu acompanho a conta d'água, né? Porque qualquer problema que dá, o pessoal vem falar Vem comigo. falar com você. E esse consumo aqui no meu prédio, ele se manteve. Porque Uhum. alguns hábitos que você citou aí ficaram, mesmo aqui em casa, né? Eu levo Ah, bronca da da minha, época lá, em eu lembrei. levo Uhum. bronca da minha filha se eu deixar a torneira aberta fazendo barba, juntar água Uhum. para jogar no tanque, né? Isso é muito legal. Agora, eu acho que uma parte ficou, e uma parte dessa queda até da produção é porque a gente aprendeu a operar melhor também o sistema, né? Uhum. Fazer uma gestão adequada da pressão à noite. Porque quando você tem zona de Uhum. conforto, vamos lá. Quando o calo aperta, então toda crise ela traz oportunidade e a Sabesp aprendeu muito na crise. Então essa coisa do da conscientização da OSH, eu não acho que ela esteja num nível É. ainda adequado, mas ela melhorou. Ela melhorou. Uhum. Quer dizer, tem Agora não potencial de vamos comparar a melhoria aí, Alemanha, mas. né? Não, não, sim. Não, aí lá também beira algumas coisas que a gente acha bom. Aí é demais também, né? Ele tem que se acostumar, né, com certos procedimentos lá. Mas bacana, essa é uma dúvida que eu tinha. E agora eu vou pedir para você trocar teu chapéu, se você pudesse trocar teu chapéu para, né, conselheiro da FNQ. Queria comentar um pouco a experiência da Sabesp, se for possível, né? Com os Opa, modelos de gestão da FNQ, o que trouxe, né? Para nós seria bem bacana poder, né, comunicar um pouco. A gente fica muito contente de ter um bom, modelo, né, de uma fundação com esse objetivo. Tá? muito prazer, Dalcha, porque eu afirmo categoricamente que uma boa parte desses resultados bons da Sabesp ela se deve a isso, a adoção de um modelo de gestão não era em todas as diretorias há um tempo atrás, né? Uhum. Hoje a gente adota na empresa como um todo pelo trabalho da FNQ em parceria. Então, assim, ele é espetacular, né? Eu sou um fervoroso defensor do trabalho da FNQ. O Uhum. Dalcha sabe disso. A gente sempre tem as dificuldades, tal, mas a FNQ, como eu falei no começo, a FNQ é importante para o Brasil. Uhum. A gente tem uma parceria com a Associação das Empresas Estaduais de Saneamento, não é isso? Com a Uhum. ESB. E aqui, pessoal, fica o convite. O convite e a minha afirmação. Vale a pena conhecer.
e, na medida do possível, talvez não seja na organização inteira, em parte dela, adotar um modelo, né, criar um modelo que se baseie no modelo DEFINE, que é o modelo de excelência da gestão. Ele é muito legal. Ele organiza, ele não pode concorrer com nada, ele não pode atrapalhar, mas ele organiza a empresa, ele ajuda muito na gestão, é bem bacana. Então, dá, achei isso. Não, legal. Te agradeço aí. Só para avisar os participantes, muitas perguntas a gente não conseguiu introduzir, ou porque não era o momento, ou porque são questões mais longas, às vezes mais conceituais, até de cunho internacional, mas como a gente sempre fala, a gente vai enviar todas as perguntas ao Dante, né? Aí, com o tempo, se ele puder, ele vai responder e a gente reencaminha para vocês, para não ficar nenhuma pergunta aí em aberto. Várias foram respondidas, né? Mas acho que é importante quem dê um feedback para você. Então, peço a compreensão de vocês, a gente não tem um bate-papo de 2 horas, porque normalmente tem uma saída bastante grande de participantes, eu prefere fazer isso em 1 hora, bastante compacto, e as questões que não conseguem ser respondidas mais rapidamente, a gente deixa aí para responder para vocês. Bom, Dante, eu queria te agradecer enormemente pela participação, por ter aceito, né, por ter compartilhado os dados, né, o que levaram esse novo marco legal a acontecer, dados da Sabesp, um exemplo aí do Rio Pinheiros que eu pessoalmente não sabia que era esse o modo, né, de ataque dessa solução, então eu queria te realmente parabenizar, agradecer aí pela participação e quero deixar alguns minutos livres, se você quiser fazer alguma consideração final, por favor, Dante. Deixa eu só também agradecer de coração, eu acho que é importante a gente debater, né, os temas do saneamento, do tema de gestão, como a gente falou um pouquinho aqui. Eu vi algumas perguntas aqui, Dalcha, depois você pode me passar, que eu Sim. vou tentar responder a maioria, né? E aqui, pessoal, eu só vou fazer um comentário. Eu aqui, de forma nenhuma, defendi, quando eu falo da importância do marco, eu não estou defendendo privatizar absolutamente nada e nem Não. o marco ele abre todas as opções, tá? Uhum. Então, assim, o marco ele tenta, porque é difícil organizar o setor e, enfim, você tem o público também podendo participar, o privado também. O que vale, gente, é eficiência, né? Porque é sempre a mesma história. Você tem ótimos prestadores públicos, péssimos públicos, ótimos privados, péssimos privados. Então, é isso, né? Eu acho que a gente tem que ter a régua, tem Uhum. que ter uma regulação muito equilibrada, isso para mim é fundamental. E, no fundo, a gente tem que torcer para o setor andar com sustentabilidade, andar com consistência. Porque não dá, Uhum. pessoal. Metade da população sem esgoto há muito tempo. A gente avança muito devagar nisso, não pode. Uhum. Então, Dalcha, fico à disposição para outros webinars aí, tá? Para mim é sempre bom, é um prazer. Uhum. E vamos lá, vamos até a próxima aí. E Tá agradeço bom. também aos participantes. Meu abraço aqui ao Jairo, que mandou um abraço para mim e para você aqui no chat. Eu vi também. Obrigado, Jair. Bom, eu queria. O Jairo vai me obrigar a tomar uma cachaça agora, depois que eu Isso. vi ele aqui. Pronto. Feito no alambique de primeira. Isso. Então, tá bom. Bom, queria agradecer de novo ao Dante e também agradecer aos patrocinadores desse evento, ao Bradesco, à própria Sabesp, né, o sistema OCB, Sescop, ao Grupo Vibra, né, e o apoio educacional do FEComércio do Rio Grande do Sul, né, Sesc Senac, e o institucional do Excelência Santa Catarina e do MS Competitivo. Como eu anunciei, né, no início, a gente vai estar continuando a fazer cada 2 semanas, né, um webinar sobre temas diversos, a gente já teve aí várias temáticas, né? E a próxima nós vamos ter um evento, né, com o Guaranha, né, que é o presidente da ABQ, e aí nós vamos falar sobre a qualidade num contexto global, não a qualidade que nós conhecemos, focada, super importante, mas num contexto global, que vai ser uma demanda, né, por uma economia sustentável. Então, uma série de mudanças, né, internacionais, de polos econômicos, com o conflito na Ucrânia. Então, nós vamos ter vários países, vários polos novos sendo criados de produção. Então, eu acho que o tema da qualidade vai ter um ressurgimento e uma importância
maior e diferente do que era antes. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, espero que todos vocês tenham gostado. Fiquei muito contente pelas perguntas, né? E como falamos, vamos tentar responder todos. A gente vai enviar para o Dante. E, como sempre falo, né? Ficaria muito contente, mais do que os elogios, mas se todos pudessem me passar feedbacks, né? Do que nós poderíamos melhorar para os próximos. Mas eu tenho recebido alguns. Nós estamos tentando sempre introduzir as sugestões. Então, obrigado a todos. Dante, de novo, obrigado. A minha equipe, Maiara, Patrícia, né, a todos que ajudaram, e até uma próxima oportunidade. Boa tarde a todos. Tchau, tchau.